Olá, tudo bem? Eu sou Suelen Porto, decoradora de mesas de formaturas da Brindes João Pessoa, BJP Brindes. Nós trabalhamos aqui em João Pessoa e vamos iniciar uma série de vídeos falando de vários temas desse universo tão grande que fala sobre formatura. Hoje a gente traz aqui uma convidada mais do que especial e vamos falar de um assunto que nós dominamos muito bem, que nós entendemos muito bem, que é a Anne Elise, da Encantos Mesa e Decor, que vai falar conosco, tirar dúvidas, trazer ideias, trazer dicas sobre o baile de formatura e a tão sonhada decoração de mesa. Tudo bem, Anne? Oi, Suelen, tudo bem? Como é que você tá? Primeiramente, prazer imenso estar por aqui. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz mesmo de estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre mesa posta, sobre formatura, que é aquela história do óbvio precisa ser dito, né? Então, Isso. E aí, gente, a gente vai trazer, né, Anne, como eu sempre digo assim, vamos falar sobre vários conteúdos, inclusive sobre os velhos temas polêmicos, que sempre causam polêmicas no final do contrato. Como eu sempre digo assim, o formando no início ele fecha, ele está preocupado com diversos assuntos, e quando chega próximo ao baile, tem diversos temas polêmicos que ele só descobre pertinho do baile mesmo. Então a gente vai trazer muito conteúdo que vai tratar sobre isso e pode ajudar até lá atrás quem está começando, quem está no início de tudo, até para definir melhor sobre o que colocar no contrato, o que não colocar, como por exemplo, quando o formante chega no fim de tudo e descobre que nem todos os convidados vão ter lugar na mesa. Então a gente vai falar sobre todos esses assuntos, vamos trazer um bocado de conteúdo para você. Vou lhe explorar um bocado, tá, Anne? tudo certo, estamos por aqui justamente para a gente tirar todas as dúvidas e polêmicas e ajudar, né? Porque é super importante a gente ajudar o nosso formando desde o dia que ele decide contratar a comissão, forma a comissão, vai contratar uma empresa de formatura, porque é muito chato quando você descobre certas coisas que você já assinou o contrato e você não tem mais como resolver, né? É, Então, assim, é importante você ver esse vídeo quando você está pensando em se formar, já é interessante dar uma olhadinha. até mesmo antes de fechar o contrato, Isso. né? Pensar em algumas coisas do que ter e o que não ter no contrato, do que contemplar e o que não contemplar. A gente vai também trazer uma comissão, pessoas de comissão de mesa, de comissão de formatura, que a gente vai trazer bastante conteúdo falando sobre isso. Mas falando sobre o nosso tema, um tema que nós dominamos, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a afetividade que envolve decorar uma mesa de formatura. Olha, a mesa posta, assim, na verdade, ela é uma tradução de afeto, né? A gente trabalha com aluguel de mesa posta, então a gente tem tudo que você precisa de mesa posta para alugar, desde suplá, guardanapo, suporte para doce, suporte para bolo, bandeja, tudo. E então a gente lida muito com esse universo, né, da mesa posta de com sonhos. Eu falo que a gente lida muito com sonhos e que o sonho ele é único. Então, quando a gente fala de sonho, a gente sempre fala de mesa, né? Quantos momentos a gente não a gente tá aqui conversando e a gente tá aqui conversando em uma mesa. Então, assim, a mesa realmente ela é um local que você vai trazer muitas memórias, que você precisa promover um espaço que seja convidativo, um ambiente que seja acolhedor e é um ambiente, assim, que você vai colecionar memórias, assim, literalmente você vai estar colecionando memórias. Então, a mesa ela transmite sentimentos e cabe a nós dizer o que você quer que a mesa transmita, né? E já dando um pouquinho de spoiler do que a gente vai ter mais na frente, você consegue transmitir muita coisa através da mesa, desde o estilo, desde cor, né? De tudo. E você fazer com que a outra pessoa se sinta bem, você saber receber bem, é um diferencial muito grande, porque você vai fazer com que quando a pessoa olhe para sua mesa e diga: "Nossa, você preparou isso daqui para mim", né? Porque vale salientar, assim, algo super importante, que formatura não é uma mesa de casamento, né? Não é um casamento que você convida muitas vezes 150, 200 pessoas. É um local, assim, que é mais íntimo, apenas para 50, às vezes até 20 convidados. Então, só, como se diz assim, a nata ali, os mais íntimos, aquelas pessoas que estão ali sempre com você, que vão estar presentes. Então, mais do que nunca, essas pessoas merecem ser bem recebidas. É como eu sempre digo assim, né? Diferente de uma festa ampla, o baile de formatura, você tem um limite de convidados. Então, ali ao redor daquela mesa, você tem assim o suprassumo
das pessoas mais importantes da sua vida. Exatamente. É a da vida daquela família, da vida daquela pessoa, né? E você vai compartilhar com essas pessoas que são as pessoas mais importantes, as pessoas que você mais ama, que é um grupo seleto de pessoas, você vai compartilhar um momento tão importante. Porque a celebração da formatura, ela não é simplesmente uma festa. Eu sempre digo isso, não é só celebrar um curso, é celebrar uma vida inteira. E não é só da dedicação de uma pessoa. Ali você tem uma família que dedicou, um pai, uma mãe, uma tia, de educação, de estudo, de abdicar de muitas coisas, né? De sacrificar muitas coisas em prol daquela conquista tão importante. Então, a mesa posta é você dizer ao teu convidado, é você mostrar ao teu convidado que você está recebendo ele da melhor forma. E por isso que eu sempre digo assim, por que cada mesa é única? Por que cada decoração é única? Porque cada família tem uma dinâmica. Então, dentro de uma festa, você vai ter várias dinâmicas de família, né? Eu sempre digo assim, se são 30 formandos dentro de um baile, você tem ali 30 mini festas. E cada um vai receber o seu jeito. Então, o que eu digo assim, se o formando tem um jeitinho, vamos trabalhar para que as pessoas olhem e digam assim, tá muito a cara de fulano. Essa mesa não poderia ser diferente, tá a cara de fulano. Então, eu gosto de imprimir na decoração o estilo do formando. Eu acho super importante isso. Eu também acho super importante, assim, algo que eu falo muito para os meus formandos. Olha, a mesa, ela precisa imprimir a sua personalidade. É justamente isso que você falou, é a pessoa chegar na mesa e olhar e dizer assim, nossa, eu tenho certeza que essa mesa aqui é dessa pessoa, porque é a cara dela. Eu acho isso, assim, muito, muito importante, porque eu não acredito que ninguém é igual, né? A gente tem características que são nossas, tem cores que a gente gosta que são nossas, se a gente gosta de coisas mais detalhadas, que tenham mais rosa, mais pink, ou se você quer aquilo mais minimalista, um prata, um branco. Então, isso vai falar muito sobre quem nós somos, sobre o que nós vestimos no dia a dia, sobre como a gente se expressa. Então, realmente, assim, na mesa posta de formatura, eu acredito muito que você consegue fazer um bom resumo sobre o que você gosta. Isso. Anne, e pensar em receber bem, né? Vamos falar um pouco sobre os elementos importantes, né? Quando a gente vai pensar numa mesa, que a gente precisa colocar, como, por exemplo, a harmonia, como, por exemplo, pensar numa paleta de cores, né? Quais são os elementos que você acha importante que a gente precisa pensar quando a gente está compondo, quando a gente está pensando em compor uma mesa? Assim, uma das grandes perguntas que eu sempre faço, assim, para os nossos clientes, que é super importante, é qual é a sua cor de preferência? Estabelecer uma paleta de cores é super importante, porque a gente vai ter um guia. Porque eu falo muito, às vezes a pessoa, eu achei esse aqui que é bonito, achei esse outro negócio aqui que é bonito, vou comprar, vou colocar na minha mesa. Vi uma caixa, vi determinada lembrancinha. Só que aí, às vezes, compra um monte de coisa e as coisas não vão conversar entre si. Elas não vão estar conectadas. Então, eu acho super importante determinar uma paleta de cores e determinar um estilo que você quer. Se você quer um estilo mais clássico, se você quer algo mais tradicional, se você quer algo mais no rústico, algo mais romântico. E a partir dessa, tudo que você for comprar, tudo que você for fazer, as peças que você for escolher, você pega aquilo dali e você vai. Isso daqui tá de acordo com a minha base, é como se fosse, né, a base. Então, o estilo e as cores vão ser a base para você escolher todo o restante dos itens, como o suplá, o guardanapo, que são itens, assim, essenciais na mesa posta. Então, realmente é um guia para todos os restos dos itens. Sim, e é aí onde eu acredito que o decorador, ele entra muito. Porque, às vezes, a pessoa tem muita habilidade para decoração e ela sabe comprar uma coisa em um lugar, comprar uma coisa em outro lugar, trazer elementos de lugares diferentes e montar e tudo casar. Mas aí são raras exceções. São. Né? Então, às vezes você chega e diz assim, olha, a pessoa trouxe uma coisa de um lugar, trouxe de outro, e eu olho assim, meu Deus, não tem nada conversando entre si. Então, quando as pessoas falam assim, que as pessoas pensam assim, o decorador vai simplesmente colocar as coisas na mesa, pode até ter alguns que fazem isso. Mas o nosso trabalho principal enquanto decorador de mesa, e não simplesmente como alguém que vai lá colocar as coisas na mesa, é pensar nesse conjunto. Não é incomum quando as pessoas dizem, olha, e as bandejas? Eu gosto de sugerir o estilo de bandeja. Eu digo, olha, gente,
Diferente de um casamento, por exemplo, onde você vai ter a mesa dos convidados, a mesa dos doces, a mesa do bolo, a mesa de frios. Na mesa de formatura, você tem que pensar em tudo ali. E elas são as mesas que tradicionalmente são mais estreitas. Sim, e você tem bastante. que pensar em tudo. Você tem que pensar na mesa posta, você tem que pensar em docinho, você tem que pensar em tudo para que nem fique tudo entuchado e também para que a mesa não fique com aquele aspecto que a gente olha na hora da festa e diz, tá faltando um bocado de coisa, né? É, Então eu sempre digo assim, pensar numa mesa harmônica e confortável é o papel do decorador, sim, que é um com papel de certeza. extrema importância, né? E que às vezes as pessoas menosprezam tanto, achando que é simplesmente chegar lá e colocar tudo isso na mesa. E a gente escuta isso, sabe? Eu já escutei, assim, de um cliente. Montar é muito fácil, difícil é desmontar. Eu fiquei, assim, reflexiva o dia todo, que eu fiquei, gente, desmontar. Normalmente, né, quando a gente leva o nosso caixote com os itens, eu mando uma foto até de como você encaixa, ó. Tá desse jeito aqui, é só você colocar dentro e levar. Agora, você montar, você pegar todos os itens, saber onde é que eu posiciono um copo. Como é que eu coloco um guardanapo? Né? Onde é, isso aí que você falou é exatamente o que eu penso, assim, meu Deus, uma mesa de formatura, você tem uma mesa do bolo, uma mesa de lembrancinha, a mesa dos convidados, a mesa da comida, em uma única mesa extremamente estreita e que é desafiador você fazer com que tudo converse entre si, que tudo esteja conectado a cor, o estilo, e ainda você faça o seu convidado se sentir bem, acolhido e que ele sente e se sinta confortável. Então, isso tudo tem que estar junto na mesa, porque se faltar qualquer desses itens, o seu convidado não vai se sentir bem acolhido. E, assim, ter alguém que realmente entende sobre o assunto é super importante, né? Porque a gente tem um papel importante tanto antes da festa, que a gente vai dar toda a orientação para que isso aconteça, como também depois. Então, o papel do decorador é bem importante. Como eu sempre digo, né? O meu trabalho, ele começa no dia do primeiro contato. Sim. E ele só termina um dia depois do baile. Exatamente. Enquanto, é isso aí. assim, para mim, é um lema meu, assim, para mim, mais do que qualquer preço, do que qualquer coisa, é depois do baile, o formando, a formanda, a mãe, o pai, a irmã, diz assim, Su, ficou tudo perfeito. A mensagem do feedback é tudo. Isso. Então, para mim, de certa forma, se torna até um privilégio poder fazer parte desse momento tão importante. Que ele tem significados diferentes para várias pessoas. Às vezes a gente sabe que o baile da formatura ele tem um significado enorme, às vezes, para o formando, para a formanda, às vezes para a família, para um pai, para uma mãe, que desejou aquilo ali desde até da gestação. Então, tá tudo ali. Então, é um momento muito carregado de sentimento, né? E a gente precisa pensar nisso como um todo. E aí, Anne, aí eu vou fazer uma outra pergunta assim. E surpreender os convidados. Como é que a gente faz para surpreender os convidados de forma positiva? Acho que uma das coisas assim que faz muito parte sobre surpreender os convidados é você personalizar sua mesa, sabe? Um marcador de lugar ali com o nome do convidado, ele chegar, tem aquela sacolinha com o nome dele, tem a lembrancinha com aquela sandália com o número exatamente com o pé da mulher, né? Você chega lá, Sim. tá aquela caixinha de doce para você. Então, para mim, eu acredito muito que ter tudo personalizado, ter aquela lembrancinha para o convidado levar para casa é uma das grandes formas de você conseguir surpreender. Eu acho que é emocionante quando você chega e você se sente incluído, né? Exatamente. Você diz assim, poxa, isso aqui foi feito pensando em mim. Sim. Você, enquanto convidado, né? Você se sente acolhido, você se sente recebido. Infelizmente, nos bailes em que nem todos os convidados têm lugar à mesa, Sim. você não tem como fazer o que eu chamo de mesa posta por excelência. É se você tem 30 convidados e 30 lugares à mesa. A gente sabe que por uma questão de tamanho das festas, quantidade de convidados, liberação, isso nem sempre é possível. Mas quando você tem sempre como fazer e como surpreender. Então, eu sempre trago esse elemento assim. Cada família tem uma dinâmica, né? O grupo de convidados dele também. Às vezes a pessoa chega e diz assim, só eu quero fazer. Eu já tive uma formanda que diz assim, eu quero a Sapucaí na minha mesa.
né? Quer colocar um unicórnio, que a gente sabe que vai colocar tantos elementos que a família não vai nem alcançar aquilo ali. Então, é o nosso papel, enquanto decorador, de trazer o formando para que ele faça, que ele receba os convidados dele da melhor forma, para que eles consigam se sentir acolhidos, porque você colocar, sei lá, eu estou dando um exemplo, assim, você colocar na mesa um escargot para alguém que nunca viu na vida, que não vai saber segurar os talheres, você pode até constranger. Sim. Né? Mas você trazer elementos que vai incluir as pessoas e, ao mesmo tempo, dar um ar de surpresa, né? De trazer elementos que vai surpreender o convidado, eu acho fantástico. E assim, até traz para outra questão também, que muitas pessoas têm aquela visão de mesa posta, assim, a mesa posta é um negócio complicado. E eu acredito que se você vê a mesa posta como complicada, é porque alguém, em algum momento da sua vida, complicou para você, porque na verdade a mesa posta ela é algo simples que você consegue fazer na sua casa, com aquilo que você tem, você consegue fazer todos os dias. E a gente só deve colocar na mesa posta aquilo que deve ser utilizado, né? Às vezes o formando vem aí e coloca para todos os convidados um copo de drinks, um copo para ele beber água, um copo para ele beber suco, um copo para shot, um pra gin. Aí tá aquela senhorinha ali de idade que só vai beber um suquinho, uma aguinha e tá ali com uns 5 copos, a mesa cheia de copo, tira toda a beleza. Então, eu acho que chega nesse momento que você, na verdade, tá constrangendo o convidado, porque ele vai olhar e vai dizer, meu Deus, aqui tem tanto copo que eu não sei usar, eu não sei nem o que é para fazer. Então, existe essa linha tênue de, assim, que entra novamente, né, o papel do decorador, que ele vai orientar para dizer, não, é melhor você colocar tantas quantidades de tal copo, de tudo, e também a questão de você conhecer o seu público, né, Sim. Conhecer quem são os convidados da sua mesa, isso é bem importante, para você saber a bebida que você vai comprar, os copos que você vai encomendar, tudo, então conhecer quem você está levando para a sua festa é bem essencial. Então, Anne, antes da gente falar um pouco sobre a importância do decorador, vamos trazer um assuntozinho bem polêmico para essa conversa? Vamos. E quando o formando descobre, bem pertinho lá do baile, que nem todos os convidados vão ter lugar na mesa. E quando ele descobre que nem ele mesmo tem lugar na mesa. É verdade. Gente, e é engraçado, assim, porque... Assim, é engraçado e triste ao mesmo tempo, porque ultimamente as pessoas têm descoberto isso, formando... Luiz, preste atenção nisso, por favor. Estão descobrindo na semana da festa que não tem lugar. Né? E isso é complicado, porque... Assim, eu pessoalmente eu não concordo, porque a pessoa não vai sentar nunca. Você vai passar a festa inteira em pé, tudo bem que o formando passa um bom tempo em pé, mas ele não vai sentar nunca o formando na mesa, né? Então, recai novamente naquela questão bem importante, que é bom você saber dessas informações com antecedência, para que você possa ir atrás, perguntar, procurar saber, para ver se realmente não tem como o formando ter lugar na mesa. E quando você tem mais convidados do que você tem pessoas sentadas na mesa, aí entra também que a gente precisa ter muito cuidado no que a gente vai colocar em cima da mesa, né? Porque, vamos dizer, você tem uma mesa para 30 pessoas e você tem uns 70 convidados, né? Que acontece. Sim. A gente trabalha com isso, a gente sabe que acontece. Então, realmente, assim, eu sempre indico que você deixe em cima da mesa o que você vai colocar para as pessoas que já estão sentadas. Mas o que é dos que não estão sentados, você coloca debaixo da mesa, para poder aos poucos, as pessoas vão chegando, você vai dando os copos, tudo. E assim, uma situação que eu acho bem, assim, delicada e é importante você ver é a questão do marcador de lugar. Sim. Né? Porque você pode colocar o lugar marcado, mas você tem que pensar muito bem, porque pode ser que alguém acabe se chateando, né? Dizendo assim, por que é que fulaninho tá em pé e eu tô aqui sentada? Então, acho que depende muito do público, se é jovem, se são pessoas mais, assim, mais velhas que vai ter na mesa, que faz realmente questão de estar sentando. Se você quiser marcar até, às vezes eu falo assim, ó, se você tem alguém mais velho na sua família, coloca essa pessoa para se sentar, você pode colocar um lugar marcado e tal, né? Se a pessoa não quiser fazer para todo mundo. Mas esse assunto, assim, ele é sempre polêmico e é o assunto que está presente sempre na minha mesa. Porque essa tendência, ela veio muito, eu via muito até 2017 nas mesas de Fortaleza. Fortaleza, Salvador, e isso foi chegando para cá. João Pessoa, Recife, Caruaru, Petrolina.
E aí foi chegando mais para cá, né? Natal, Maceió, e é uma tendência que eu vejo cada vez aumentando. Por quê? Os bailes estão maiores, a quantidade de convidados estão maiores e os espaços são pequenos. Sim. Eu tenho vontade, eu pretendo, inclusive, trazer pessoas de empresas de formatura para a gente trazer essa conversa e esmiuçar mais. Por quê? O que é que acontece? O formando só descobre isso em cima. Eu acredito que isso deveria estar previsto desde o contrato. Sim. Né? Ou que pelo menos estivesse no contrato que o formando garantisse pelo menos aquele pacote básico de sentados. Esse assunto é polêmico porque, às vezes, os formandos querem convidar 70, 80, 100, 120 pessoas. Só que a casa, ela comporta uma quantidade limitada de convidados. Então, diminuir as mesas, ela traz essa possibilidade de você aumentar. E quando a maioria dos convidados são pessoas jovens, essa questão da mesa menor funciona bem. Funciona. Por quê? Porque o jovem dificilmente senta. Ele vai ali dançar, vai beber, Ele vai né? curtir a festa, dificilmente senta. Agora, quando a maioria dos teus convidados são família, aí é onde o bicho pega. E quando você pega uma turma bem heterogênea, que tem uma parte da turma que quer uma mesa maior porque vai receber a família, e uma parte da turma de baladeiros que quer a mesa menor porque quer convidar mais pessoas. E aí é onde o bicho pega. Então, eu acho que isso deveria ser melhor esclarecido. Mas, em se falando de identificador de convidados, uma sugestão que eu sempre dou é o seguinte: se você tem, eu já fiz mesas para 20 convidados que tinham 80 convidados, mas só 20 sentados. Então, ou não põe identificador, porque é deselegante. Sim. Você põe identificador e às vezes você quer sentar, você botou lá o nome assim, tia fulaninha, por exemplo, no identificador. Tia fulaninha, você achava que ia sentar e ela nem sentou. Ela tá curtindo festa, tá dançando até o chão, mas tem alguém que tá querendo sentar e se sente constrangido de sentar naquele lugar porque tem um nome, Exatamente. tia fulaninha. Então, eu costumo dizer assim, se não tem todo mundo sentado, não põe identificador. Ou, pelo menos, identifica só quem é extremamente fundamental. Uma avó, um vô, né? Por exemplo, às vezes as pessoas sentam mais no início. E geralmente a família, quando chega, eles vão tirar as fotos com o formando, com a família e tal. E aí chega tua avó, teu avô, teu pai, tua mãe e a mesa já está lotada. Então, às vezes o bicho pega. Então, eu digo, ou não, se você tem mais convidados do que pessoas sentadas, ou não põe identificador, ou põe identificador estritamente para aquelas pessoas que você acha que é crucial de ter um lugar na mesa, né? E quando você tem todo mundo sentado, que aí você tem a mesa de excelência, que você identifica, você consegue colocar o identificador com o nome ali, você consegue colocar a sacola ali, com tudo certinho, tudo arrumadinho, é a mesa mais perfeita de tudo, né? Mas que nem sempre, na maioria das vezes, acontece. Anne, outra pergunta, assim, bem bacana, assim. Vamos falar um pouquinho dos clientes que engessam a gente? Vamos. E olha que acontece com frequência, né, Nelson? Eu acho que com menos frequência até do que eu pensaria que fosse existir, mas eventualmente acontece muito assim a gente tem uma ideia, a gente pensa muito, mas o formando ele quer tão daquele jeito que a gente já se sente limitado e até com medo de criar, de trazer algum elemento, né? De trazer algum elemento novo, de trazer uma sugestão. Então, formandos e formandas e mães e pais, eu sempre digo assim, vamos construir junto, vamos trazer a tua ideia, mas vamos construir um pensamento junto. E o mais importante é, antes de contratar o decorador, verifica se você tem uma identificação, né? Se tem uma identificação com o decorador, se você confia no trabalho do teu decorador, para que você se sinta confortável de que ele vai fazer um trabalho de excelência na tua mesa, né? Isso é verdade, isso é super importante, assim, porque não é porque determinada pessoa gostou do trabalho de tal pessoa que vai de acordo com o seu estilo, de acordo com a forma que você pensa. Então, você tá com alguém que você foi pra reunião, você falou tudo, você ainda fica, assim, inseguro. Às vezes a pessoa vai até pelo preço e não pelo valor, né? E acaba ficando
naquela situação de sentir desconfiança. Eu acho muito importante você estar com alguém que você confia, porque aí você vai se arrumar no dia da festa, fica lá tranquilo, e você sabe que a pessoa que está arrumando realmente vai fazer tudo conforme foi combinado, vai fazer uma mesa realmente com tudo que você contratou. Então, isso é muito importante. Eu sempre digo para os formandos que falam conosco, que contratam conosco, porque nós temos tanto a venda dos itens da mesa, como temos o serviço, né, de arrumação e de decoração. Então, eu não consigo atender a todos. Às vezes eu tenho, sei lá, 20 mesas no evento, mas o serviço de decoração mesmo é limitado, entre 3 e 6 mesas, a depender da complexidade do evento. Então, eu digo assim, contrate o teu decorador não pelo valor que ele te cobra, e sim pela confiança que ele te transmite. Isso é fundamental. Fundamental, com certeza. Isso é muito importante, assim, porque às vezes você vai atrás de alguém que até, não, essa pessoa aqui, porque é mais prático para mim, ela vai só lá no dia, monta e pronto. Aí você Vamos fica aproveitar naquela... e falar um pouquinho sobre isso? Bora. Vamos falar sobre tudo o que a assessoria de decoração de mesa oferece. O que é que você, Annelise, enquanto Encantos, Mesa e Decoração, oferece dentro da assessoria de formatura? Porque eu sei que você trabalha não só com formatura, você trabalha muito com casamento, com eventos corporativos, desde uma mesa posta, né, intimista, um jantar em família, a dois, mas você trabalha também com formatura e cada vez mais você está se consolidando. Eu lhe indico demais, a gente sempre está junto nos eventos. Sim, com certeza. Né? E eu queria, assim, cada decorador, ele tem um estilo, ele tem um jeito, ele oferece uma coisa, mas e Annelise, enquanto Encantos, o que é que oferece no serviço de assessoria de decoração de mesa de formatura? A gente tem 2 tipos de serviço, né? A gente tem o serviço tanto do aluguel, que aí a gente tem tudo que a pessoa precisa para uma mesa de formatura. A gente tem suplá, tem guardanapo, algumas pessoas também gostam de colocar prato, então toda essa parte de louça a gente também possui, prato raso, prato sobremesa, guardanapo, suplá, suporte para doce, suporte para bolo. Então, realmente, assim, todos os itens que são necessários para você fazer uma mesa posta de formatura, a gente possui. E aí, além desse serviço, a gente tem também o serviço de montagem, que aí, como você falou, né, o nosso serviço de montagem ele é bem restrito, porque a gente não consegue pegar muitas mesas em um dia, porque a gente sempre preza pela excelência, pela qualidade do nosso serviço, e se a gente pegar muitas mesas, a gente não consegue realmente atender com excelência, justamente porque dentro do nosso serviço de montagem, a gente também tem a nossa assessoria, né? Então, a gente chama de serviço de montagem, porque, vamos dizer assim, o dia da festa vai ser realmente a montagem, mas tem algo assim super importante dentro, que toda a nossa conversa aqui a gente falou de pontos que são importantes, né? Para que tudo seja construído para chegar no dia da formatura. E todo esse suporte para estar escolhendo tudo, a personalidade do nosso cliente está na mesa, as cores, o estilo, os itens, tudo estão dentro dessa assessoria. Então, é um serviço que ele vai começar desde o dia que o cliente contrata a gente, e ele vai até, como você falou, né, um dia depois da festa, porque a gente sempre está em contato. Então, a gente quem leva, né, no nosso serviço de montagem, a gente leva todos os itens até o local, a gente quem vai lá, a gente quem monta, a gente deixa tudo prontinho. O nosso cliente não precisa ficar lá suando, aperreado, maquiado, com a maquiagem derretendo, que é a gente quem vai lá, a gente quem vai estar montando. E assim, eu acho super importante a assessoria, porque no momento pré-festa é aquele momento que você tá, quem eu contrato? O que é que eu faço? O que é que eu coloco na mesa? Como é que eu monto a mesa? Então, o pré, ele é super importante e ele é que vai fazer com que você chegue à sua mesa realmente ideal. Então, como especialista em mesa posta, a gente realmente consegue dar todo esse suporte necessário. A gente está sempre no WhatsApp, os nossos clientes sempre em contato com a gente e juntos a gente constrói a mesa, sempre com o nosso profissionalismo e para atender a necessidade do nosso cliente, né, que cada cliente ele é único e tem uma necessidade diferente. Então, é realmente um serviço que ele é personalizado, feito para cada cliente. Sim. Vamos trazer um outro assunto polêmico? Bora, eu gosto da polêmica, eu gosto. Contratar um decorador de fato ou eleger um parente para fazer o serviço? O pobre do parente, Suelen, o pobre do parente. Sobra pro parente. Sobra pro parente. Sempre chega aquele e diz assim, olha, porque tem uma pessoa na minha família que ela desenrola.
Aí chega o coitado do parente, com as sacolas tudo na cabeça, suado, maquiado, já com o penteado, para ir lá montar a mesa, né? Que é bem diferente você colocar, simplesmente você só colocar as coisas na mesa, chegar e colocar na mesa. Mas será que colocou no local correto? Será que há um alinhamento? Será que realmente no dia vai estar tudo corretamente posicionado? Então, às vezes, até um serviço que nós faríamos em menos tempo, né, diante da nossa prática, do nosso conhecimento, do nosso profissionalismo, o parente vai passar muito mais tempo para fazer e vai estar aperreado, preocupado, sem saber aonde colocar direito os itens na mesa. Então, é como se o formando ele apenas transferisse o estresse para outra pessoa da família, que também é um convidado e que já vai estar ali passando por todo aquele momento assim de ansiedade e ainda tem que ir lá no dia e tem que ir montar a mesa. Então, Sim. eu acho assim, se você pode contratar um decorador, se você tem alguém que entende, que vai estar te ajudando, que pode naquele momento estar com você sendo um facilitador, né? Que a gente fica em total ligação no outro celular, a gente tá ali o tempo todo conformando, tranquilizando, mostrando como é que tá a mesa, tudo. Então, se você pode no dia estar tranquilo, sem se estressar, por que não contratar, né? Um decorador? Eu sempre digo assim, dentro da nossa empresa, trazendo um pouco para a realidade da BJP Brindes, a gente atende a todos. E eu não consigo, hoje a gente não consegue atender o serviço de arrumação, ele é um serviço bem restrito, né? É um serviço, como eu sempre digo assim, para os poucos que conseguem garantir, que geralmente são os que contratam primeiro. E às vezes a família não tem condições. Então, a gente trabalha com diversas realidades. Com certeza. Eu tenho pessoas que dizem, olha, eu passei um tempão me sacrificando, mas eu quero fazer a decoração com vocês, porque eu acho a decoração muito bonita. E eu tenho uma formanda que diz que está fazendo uma rifa para conseguir o dinheiro, para fazer a decoração de mesa conosco, porque gosta do nosso trabalho, enfim. Então, a gente trabalha com diversas realidades financeiras. E, às vezes, por mais que a pessoa queira, ela não consegue, né, trazer, né, ou contratar um decorador. Nesse sentido, eu sou assim. Eu chego, olha, quando você vier buscar o material, me chame, que eu dou diversas dicas, porque eu acho que conhecimento é para compartilhar. Com certeza. Às vezes eu estou numa festa, eu vejo uma mãe, outro dia eu estava e vi uma mãe perdida, ela passou mais de 1 hora e ela não conseguia fazer nada, porque ela estava tão perdida e tão nervosa que ela não conseguia andar. E eu parei a decoração, deixei a minha mesa andando, cheguei e disse, eu sou metida, sabe? Eu disse, eu posso lhe dar uma ajuda. Vamos começar assim, assim, assim. Se a senhora não tiver uma objetividade, não tiver um norte, a senhora não vai conseguir concluir a tempo. E o tempo cronológico, como eu digo, o cronos, a gente não consegue segurar. E no dia do baile, o tempo voa. Com certeza. O tempo passa muito rápido, sobretudo para o formando e para a família, que tem um tempo para isso. Geralmente não se contrata só um maquiador para cada pessoa, é um maquiador para vários. Então, não vale a pena você chegar à noite e estar com as olheiras de ter passado um dia de estresse. Eu jamais levo um estresse para um formando. Mas, às vezes, ele não pode. Então, assiste material, como eu sempre digo assim, pegou o material 1 dia, 2 dias antes, monta em casa. Pensa como é que você vai montar. A composição. Pensa na composição que você vai fazer. Tira foto. Às vezes eu digo assim, elege um homem para ir. Diz, olha, a gente vai fazer exatamente assim. Dá uma ensaiada com ele. Porque o homem, se ele tiver de barba cortada e cabelo cortado e barba feita... Resolvido o problema, né? Em casa, ele toma banho e tá pronto. É verdade. Enquanto que a mulher não, ela demanda muito tempo. Em se falando aqui de Nordeste... Principalmente as festas de fim de ano, os buffets são muito quentes, às vezes desumanos. Sim. Então, se você fizer uma pré-maquiagem, um pré-penteado, achando que você vai lá dar uma organizada e voltar, não vai dar tempo, isso vai gerar estresse. Com certeza. Às vezes a gente chega no baile, a mesa é para 20, só tem 18 cadeiras, e para conseguir essas 2 cadeiras. Ou às vezes a mesa está num lugar muito escuro. Então, quando eu estou no baile, eu estou lá para facilitar isso e para resolver. Eu não levo absolutamente nenhum problema, nenhum perrengue para o formando. Eu estou lá para resolver para o formando. O formando, ele tem que estar no dia pleno. Então, eu resolvo a bronca. Até pode ser que na semana seguinte, em algum momento de conversa, eu passe,
mas eu estou para resolver. E não, eu tenho que ser a solução do formando, e não o problema. Mas a gente tem que pensar que nem todo mundo consegue. Sim, com E aí, certeza. nesse momento, pede dica pra gente, que a gente tá ali para Com isso certeza. mesmo. Inclusive, a gente, assim, como a gente não consegue, né, pegar todas as montagens pela questão do limite, e como a gente faz o aluguel, então a gente sempre tem muitas mesas, tem as mesas que somos nós que levamos os itens, a gente quem monta, e tem também aquelas mesas que as pessoas alugaram com a gente. Então, o que a gente pode fazer para facilitar, como assim você faz também, eu sempre faço. Coloco, olha, tá aqui o guardanapo, você coloca aqui o bem casado, coloca aqui o menu, coloca aqui nessa posição o copo, faz desse jeito que eu tô te falando, que ó, vai dar tudo Mas certo. estuda, porque você fazer uma decoração linda e arrumar de todo jeito, Não, nossa. não. A pessoa realmente tem que se programar. Não dá pra chegar, pegar o material e quando você chegar lá, cara, você já se dedicou tanto tempo, investiu dinheiro pra fazer uma decoração e colocar de todo jeito, né? Pergunta pra gente que a gente tá ali pra ajudar. E eu sou do mesmo jeito. Às vezes eu chego, aí tá lá e tá os negócios assim meio troncha, a pessoa desesperada sem saber como colocar. Eu digo, deixa eu lhe ajudar aqui, chega, vamos que vai dar certo. Olha, faça assim, assim, que fica ótimo. E a pessoa segue aquela linha de raciocínio e vai dando certo. Então, é bem importante a gente partilhar e ajudar para que todo mundo tenha uma mesa bem legal. Sim, com certeza. Então é isso, Anne. Eu acho que eu sempre digo assim, nós, enquanto decoradores, somos facilitadores desse processo, Sim, né? De com um processo certeza. tão bonito. Eu vou trazer, hoje à tarde, eu divulguei nas redes um espaço para que as pessoas fizessem perguntas e que a gente ia trazer um bate-bolazinho sobre Tudo essas certo. perguntas. Vamos Eu embora. vou abrir algumas dessas perguntas e vou trazer para a gente responder. Então, a primeira pergunta que saiu foi, doutora Edeikman, foi: Oi, sobre os objetos da mesa posta, são todos comprados ou podem ser alugados por vocês? Aí entra a questão, né? Por exemplo, nós que temos a parte do aluguel, então a gente tem tanto para alugar, como a gente tem suplá, guardanapos, suportes, boleira, pratos, tudo, mas também se o cliente ele tiver tudo personalizado, né? A Tudo gente tem vários, comprado. tudo comprado, né? Suelen faz tudo personalizado, Isso. né? Tem o suplá personalizado, que inclusive fica muito bonito, os copos, tudo. Então, quando o cliente ele opta por uma mesa personalizada, a gente também faz esse serviço de montagem com todos os itens Isso. personalizados. Então, a mesa, tanto ela pode ser alugada, Sim, como ela pode ser comprada. é. Você pode comprar todos os itens. Na minha empresa, a gente vende. Então, terminou o baile, você não tem que se preocupar ali com mais nada. A não ser Sim, quando você aluga uma bandeja, se eventualmente você optar por alugar, sim, né? As bandejas você pode alugar, você pode levar a sua, você pode comprar. Então, os itens, eles podem tanto ser comprados, como no meu caso eu vendo 99% dos itens, como eles podem ser alugados. E eu sempre digo assim, quando é alugado, você tem que se preocupar, tem que ter um sóbrio no fim da festa, para que recolha tudo e você leve todo o material para devolver no próximo dia isso. útil, né? E assim, é algo que é bem prático, sabe? Graças a Deus, assim, a gente sempre, os nossos formandos sempre é bem tranquilo. Normalmente o garçom, né? Quando tem o garçom específico da mesa, ele sempre ajuda, consegue encaixotar tudo. É algo muito simples, a gente sempre manda foto do caixote, da forma que a gente colocou. Os suportes, eles vão com caixa, vai tudo com plástico bolha. Só colocar tudo Para dentro arrumar e aí tudo. no dia posterior, se a festa for na sexta ou no sábado, a devolução é só na segunda, quando já passou a ressaca, tá todo mundo mais tranquilo. E aí devolve tudo pra gente. Então é bem, bem tranquilo. Próxima pergunta, doutor Maciel Clara. Em relação aos arranjos de flores nas mesas, são fornecidos pela comissão de formatura? Na verdade, assim, é tudo de acordo com o contrato, né? Normalmente, os arranjos de mesa eles já estão inclusos no contrato da formatura. Depende a quantidade, depende do que foi fechado, né? E também da quantidade de pessoas na mesa. Mesas maiores, assim, para 50 convidados, normalmente tem 2 arranjos. Mas o tipo da flor, o tipo do arranjo, tudo, realmente é sempre bom perguntar à comissão de formatura. Sempre varia de contrato É, para contrato, né? isso. Doutor, doutor Maciel também fez outra pergunta. Em relação às champanheiras e o gelo, quem fornece? Bom, o da dose, normalmente, né? A gente sempre fica que ele depende do referencial, porque a gente tem muitas casas de festas no Brasil todo e cada uma tem uma forma de trabalhar, tudo depende do que foi fechado no contrato, mas normalmente é fornecido da dose,
né? Mas aquele mesmo para você, aquele cooler que você leva, que você coloca debaixo da mesa, que você vai colocar a sua bebida, o gelo realmente é de sua responsabilidade. Eu sempre digo assim, varia de contrato para contrato. Isso. Às vezes, a mesma casa de festa, ele tem contratos com condições diferentes. Sim. Então, geralmente, de um modo geral, em se tratando daqui do Nordeste, por exemplo, eles fornecem o gelo, para o gelo dose e o gelo que eles vão lá e preenchem no balde, Isso. geralmente. Mas eu sempre digo, confirma com o teu contrato. Existem algumas cidades, por exemplo, que eles fornecem as champanheiras. Se eu não me engano, tem algumas festas em Fortaleza que as pessoas não fazem champanheira porque as casas de festa Já fornecem. E tem cidades que eles fornecem a mesa posta completa. Nossa, é tipo um casamento, Tipo um né? casamento. Eu tô fazendo uma mesa que vai para Porto Velho, Rondônia, e eles entregam a mesa posta completa. Então, a família que é daqui está só fazendo praticamente as lembranças, porque o buffet lá, eles já montam a mesa posta de acordo com o que o formando quer. O contrato do próprio buffet, para você ter uma noção da diferença Mas que é existe diferente de mesmo. contrato para contrato, Eu né? já tive cliente que a família marcou, assim, quando a gente marcou a reunião, tudo, pra gente realmente explicar como era que tudo funcionava, porque lá na cidade, se eu não me engano, era de Brasília, e tudo lá é uma festa mesmo, como se fosse um casamento em que você chega lá e já tá tudo pronto. Você não precisa contratar uma pessoa para ir arrumar, nem você precisa personalizar. Ela, olha, eu não tô entendendo como é que é para eu fazer, porque não é a mesa é de minha responsabilidade, eu tenho uma mesa, então a dinâmica vai mudando mesmo. De lugar para lugar, né? E de casa para casa. Sim. Gilmara perguntou, fechando com você, qual é o custo para montar mesa em Recife? Em se falando de custo, a gente sempre entra aquela questão, né, entre custo e valor. Sim, que é algo assim que é diferente, né? O preço e o valor, porque... E até para a gente passar assim, não, a gente cobra tanto. É difícil, porque são muitas variantes, né? Vai variar bastante onde é o local, quantos itens tem na mesa, qual a complexidade da mesa. A gente tem muitas lembrancinhas, tem poucas lembrancinhas, tem lugar marcado, não tem, são quantos convidados, como essa questão do deslocamento, né? Porque para a gente se deslocar para outra cidade, tem todo o deslocamento, gasolina, você vai precisar dormir no local para voltar no outro dia. E sempre, como eu digo assim, o que é que cada decorador oferece? Isso. Apesar das pessoas acharem que é simplesmente chegar lá e colocar os itens na mesa, tem muita diferença do que um decorador oferece para o que o outro decorador oferece, né? Eu sempre digo assim, cada mesa é pensada. 2 semanas antes do baile, eu gosto de montar o briefing. Eu mando para o cliente, ele vai preencher um relatório, a gente vai pensar na mesa junto, que já vinha pensando, e aí nas 2 semanas finais, a gente arremata tudo que foi feito pela nossa empresa e tudo que foi feito por fora. Sim. Então, pensar nessa harmonia na mesa como um todo, pensar na decoração como um todo, pensar nos docinhos como algo que vai agregar na mesa, pensar em tudo. É diferente de simplesmente pegar os itens e colocar na mesa. Com certeza. Então, os valores, eles variam muito. Eu já vi decorador que cobra R$200 e eu conheço decorador que cobra R$2.500. Então, o que cada um oferece? Eu tenho uma decoradora amiga minha que trabalha muito bem e ela cobra um valor e você somente paga. Ela só diz, olha, deu tanto de docinho, deu tanto... Ela quem vai atrás de alugar as bandejas, ela quem vai atrás de fazer os personalizados, ela quem faz as artes. Então, ela dá um trabalho completo, né? Que o formando ele não se preocupa com mais nada. Então, vai muito do que cada um oferece. Eu prefiro indicar, eu dou boas referências de docinhos, eu dou boas referências de aluguel de bandejas, eu dou boas referências de onde vai fazer caixa cartonada. Então, eu dou boas referências de todas as pessoas que eu conheço que trabalham com o que eu não faço, porque eu não terceirizo. O que eu faço dentro da empresa, o que eu não faço, eu indico. Então, eu busco boas referências e boas indicações. Mas tem várias pessoas que trabalham de diversas formas. Por exemplo, em Petrolina, Pernambuco, tem a Adriana, que ela é fantástica. Eu tenho uma admiração muito grande por Adriana, e ela trabalha muito bem. E o formando não se preocupa com nada. Né? O formando não se preocupa com nada. Ela cobra um valor, mas ela dá uma assessoria tão bacana
que paga cada centavo até mais. Então, essa questão do valor de decoração é muito relativo. Eu só sempre digo assim, contrata alguém que vai te passar confiança e contrata alguém de responsabilidade. Com certeza, é importantíssimo. É, porque eu já tive um formando que contratou e chegou no dia do baile, a mulher sumiu. Porque E ele chegou para mim desesperado. Eu estava com 6 meses, eu estava lotada. Eu estava com 6 meses e ele chegou e disse, olha, eu estou nessa situação, a mulher sumiu. E aí eu me reuni com a equipe, porque se eu vou com 6 meses, eu vou com pelo menos 7 pessoas. Eu não deixo nenhuma mesa descoberta. Dentro da minha logística, eu vou com 6 meses, eu levo 7 pessoas, fica uma pessoa em cada mesa, um itinerante, e o acabamento final de cada lugar é meu. Eu digo assim, termina o dia de arrumação, eu tô exausta, eu durmo cedo, eu chego em casa, só quero tomar um banho e dormir. Por quê? Eu às vezes estou arrumando a mesa de um jeito, aí eu olho, não, e se eu colocar assim vai ficar mais bacana? Daí eu mudo tudo, então eu tenho que ter sempre uma pessoa em cada mesa. Mas essa é a minha logística. Tem decorador que chega, pega 8, 10 mesas, eu já tive festa de sair 8h20 da noite, eles mandando o pessoal embora e o decorador não tinha nem chegado, porque ele sozinho em cada mesa. Então, para mim, é uma loucura e eu não consigo trabalhar, com um nível de estresse elevado. Eu tenho que estar bem para que eu coloque a minha criatividade, para que eu coloque o meu melhor naquela mesa. Mas é a minha dinâmica. Por isso que essa questão de valor, ela muda muito, ela varia muito. Com certeza, até pelo nível profissional, né, da pessoa que você está contratando, se ela realmente é especializada para aquilo dali, se ela realmente tem o conhecimento para estar fazendo a sua mesa, para estar montando, isso é super importante. Pergunta, doutora Wilzane Freitas. Brindes diferentes para homens e mulheres? Eu gosto, eu acho legal. Sim. Eu gosto, né? A mulher, eu acho que um brinde é essencial. Se você não for fazer nada, mas faça a sandália, por favor, né? Porque tirar o salto, poder ficar confortável, dançar legal, a sandália é super importante para a mulher. E para o homem também, assim, tem uma variedade de brindes que também dá certo, né? Um boné, um chaveiro, um vinho, né? O pessoal também gosta de dar um vinho. Os brindes, eles têm alguns que são genéricos, como a caixa de doce e tal, mas tem alguns que são mais específicos. E como eu sempre digo, assim como comprar presente para homem é mais limitado, a lembrança para homem também é. Então, mas eu gosto de falar muito assim, usa a criatividade na tua lembrança. Né? A criatividade é tudo. Hoje, um item que é fundamental na lembrança é a sacola. Algumas pessoas fazem para todos, algumas pessoas fazem só para as mulheres, mas a sacola é fundamental, porque você leva, como eu sempre digo, antes as pessoas não levavam os personalizados, porque saía da festa bêbado e não queria levar tudo assim na mão. Com os copos na mão, né? Hoje você sai bêbado, mas sai com dignidade, com tudo na sua sacolinha. É verdade, bota o doce na sacola, bota o copo na sacola, sai com sua sacolinha, dá tudo certo. Isso, bora andar que as perguntas são bastante. O que não pode faltar na mesa posta? Na mesa posta, pra mim, assim, é essencial supply guardanapo. Sim. Assim, dá aquele up, porque... Vida, né? Dá vida. Assim, tá lá a toalha. Imagina a pessoa colocar só os copos, né? Que a gente tava conversando aqui. Eu digo, é a mesma coisa, você tá na casa de alguém, aí você tá sentado, você marcou aquela visita há um tempão na casa da pessoa, a pessoa chega, dá você só um copo com água. Aí, meu, você chega lá, tá você sentado, cadê uma lembrancinha, cadê uma caixinha com um doce, né? Sim. Cadê um docinho, um suplá, um guardanapo pra você sentar, tudo eu acho essencial. Eu sempre falo assim, olha, os itens básicos, eu digo assim, a regra não tem regra, né? Cada um recebe como quer, como pode, como acha melhor. Com certeza. Mas tem uns itens básicos, que eu gosto de dizer assim, suplá, guardanapo, porta-guardanapo e o menu de boas-vindas, né? São os itens básicos. Isso. E o resto dos itens você vai compondo e montando de acordo com o investimento, né? E com a realidade de cada um, de acordo com as bebidas que você vai servir, de acordo com os perfis do que cada um bebe. Então, você vai montando a partir daí, né? Isso. Próxima pergunta. Podemos levar o nosso arranjo? O arranjo da mesa? Sim. Foi Jeane Vitória. Geralmente, eu até vou responder, porque essa pergunta, por incrível que pareça, né? Aquela questão do óbvio precisa ser dito. As pessoas têm muita dúvida, porque nem todo mundo vive nesse ambiente de festa. Mas, em geral, não pode levar o arranjo.
Em geral, os buffets, eles entregam a mesa com as cadeiras, geralmente 99,9% do que eu conheço são toalhas pretas. Isso, também. Né? Mesa, cadeira e o arranjo. É. Então, dependendo do contrato para contrato, um arranjo, às vezes 2 arranjos, Isso. vai muito do que está no teu contrato. Algumas exceções, eles permitem levar uns arranjos à parte. Mas a experiência, eu tenho 15 anos que eu trabalho com formatura, mas eu cresci dentro de buffet, que minha mãe trabalhava com buffet, então o ideal sempre é combinar antes. Assim como uma mesa de apoio, assim como um arranjo. Quer colocar algo que seja fora do padrão, pergunta para no dia não ser esse um fator de estresse. Como eu sempre digo assim, flor é muito caro. Flor é muito lindo e flor é muito caro. Então, para você não investir em flor e de repente chegar lá, você colocar e alguém mandar você tirar, pergunta, porque é mais seguro. É sempre interessante perguntar. Eu já tive casos assim que o formando não me avisou, não disse nada e de repente a pessoa surgiu com um balão daqueles de hélio, né? Não, aqui, as casas de festa, hoje em dia, não é mais permitido. Então a pessoa investiu, era um balão muito grande, era tipo o nome da pessoa, com as letras, tudo, e a pessoa teve que voltar para casa com o balão. Já em Recife, isso é bastante comum, tu sabe, né? Em Recife, as festas é muito balão. Eu tenho percebido que nos últimos bailes que eu tenho ido lá, é que tem diminuído. Eu particularmente, é uma questão muito particular, eu não gosto muito. Mas eu vejo que tem diminuído, e as últimas que eu fui, eu vejo que o pessoal manda colocar no chão, para que não fique tão alto e que acabe os balões, acabe atrapalhando a visão de quem está nas mesas mais atrás. Eu sempre achei deselegante, porque atrapalha mesmo. Atrapalha. Mas vai muito de cultura, de lugar para lugar. Eu sempre falo muito isso, assim. Tanto que antigamente aqui, eu me formei em 2018, e eu me lembro que eu coloquei na minha mesa um A de Anne, porque na minha época era permitido, usava, né? Pra você ver também como tudo vai se atualizando já. Com o tempo vai mudando, os lugares mudam tudo, né? Isso. Então é isso, Anne. Eu quero agradecer. Está chegando o nosso tempo. Eu quero agradecer você, a sua disponibilidade, né? Acho que o conteúdo foi muito bacana, a gente trouxe muito conteúdo bacana. E como eu sempre digo assim, nós decoradoras somos facilitadoras desse processo, né? Que é tão lindo e encantador. Eu acredito que, pela beleza do seu trabalho, assim como eu, nós somos apaixonadas, nós amamos o que fazemos. E isso é fundamental para que a gente tenha bons resultados. Com certeza. Então, obrigada. Obrigado pela sua audiência, obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Se você gostou do nosso conteúdo, segue a gente, dá uma curtida para dar uma forcinha para a gente. Nós vamos sempre ficar colocando conteúdos desse tipo, trazendo convidados bacanas. E se você gosta, acompanhe o nosso trabalho. Beijo!